Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Estamos hoje aqui para falar da guerra que está acontecendo nesse momento, a guerra entre a Armênia e Azerbaijão, e que é uma guerra que pode ter grandes desdobramentos, algo aí de grande complexidade. Por trás da Armênia temos o apoio russo, por trás do Azerbaijão o apoio turco, certo? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre isso. E eu postei lá no Facebook no dia 30 de setembro, tá? A primeira matéria sobre essa guerra, esse grande jogo de interesses. Então vamos lá. Meu nome é Marcelo Corrêa, estamos aqui pelo Singular Ângulo na nossa série Mundo em Debate. Primeiro, vamos lembrar que o Azerbaijão é uma ex-república soviética, não é um país que está frequentemente nos jornais, mas é importante lembrar que é o terceiro maior exportador de petróleo, pensando, óbvio, somente nas ex-repúblicas soviéticas. E o fato de ter o petróleo como seu principal produto de exportação, em parte, explica o acirramento aí da tensão entre a população de origem armênia, que vive dentro do Afeganistão. O Afeganistão teve nesse último ano, e sobretudo agora, lembra que o preço do petróleo já vinha caindo, e agora com a pandemia mais ainda. Então a economia do Azerbaijão passa por uma fase muito difícil e natural que isso acabe repercutindo nessa diferença e nessa rivalidade que existe entre a etnia azer, que é a etnia predominante no Azerbaijão, e a etnia armênia, que vive num enclave no país Azerbaijão. Mas vamos trabalhar isso de forma mais detalhada. Bom, para compreender esse conflito, nós temos que primeiro lembrar do genocídio armênio. O genocídio armênio ocorreu em 1915. Em plena Primeira Guerra Mundial, o governo o então Império Otomano acusa o povo armênio de traidor. Eles estariam dando apoio à Rússia. E a partir daí você tem, exatamente no dia 24 de abril de 1915, a deportação de mais de 800 intelectuais armênios que viviam no então Império Otomano, certo? E esses 800 intelectuais, eles foram deportados, foram assassinados, né? E a partir daí você tem um processo sistemático onde a população armênia que vivia no Império Otomano, a população armênia foi sendo sistematicamente eliminada, forçada, né? Homens foram mortos e mulheres, crianças foram forçados a abandonar o território otomano. Bom, e isso é classificado hoje por algo em torno de 30 países como genocídio armênio. Né? Bom lembrar que poucos, estamos falando de 30 países, poucos reconhecem o genocídio. Agora, a Turquia, que é herdeira do Império Otomano, a Turquia não reconhece esse genocídio. Seria importante o reconhecimento para maiores estudos e eventuais, é claro, reparações. Mas isso é uma coisa que, por exemplo, a Turquia não aceita, Israel não aceita, a Casa Branca não aceita, embora vários estados americanos tenham reconhecido já por leis estaduais a existência desse genocídio, mas a Casa Branca não. Motivo: a Casa Branca quer evitar um enfrentamento, um choque com a Turquia, que não quer assumir a responsabilidade pelo genocídio. Embora, eu disse, Turquia herdeira do Império Otomano, mas um contexto completamente diferente. Terminada aí a Primeira Guerra, nasce um mundo completamente novo, tá? Mas isso é importante para o povo armênio. Há uma discussão quanto ao número de armênios que morreram nesse genocídio, mas chegam a falar em 1,5 milhão. 1,5 milhão de armênios morreram ali. Então seria interessante ter pelo menos esse reconhecimento, mas é algo que parece um pouco distante da realidade.
Bom, eu acredito ser importante resgatar ainda esse reduzido número de países que reconhece o genocídio armênio, né? Você tem um país extremamente importante que reconhece, que é a Rússia. Ora, óbvio, seria interessante ter Estados Unidos também. Temos metade dos países da União Europeia. E alguns países como o Brasil, onde o Senado aprovou esse reconhecimento, mas não teve ainda a confirmação por parte do governo federal. Em 2015 foi o ano de quando se completou um século desse genocídio e foi um período de mobilização em torno desse reconhecimento, né? Mas aconteceu que o Senado aprovou, mas ainda depende, né, de uma confirmação por parte do nosso executivo. Tem casos semelhantes. Na Espanha, por exemplo, o governo da Catalunha já reconhece, o governo basco já reconhece, mas não a Espanha, né? Não a monarquia espanhola como um todo. Mas esse reconhecimento seria de fato importante. Por quê? Porque esse atual conflito pode colocar mais uma vez o povo armeno como a principal das vítimas. Nós tivemos em 2015 o Papa, né, a Santa Sé, o Vaticano reconhecendo também a ocorrência do genocídio, porque a própria ONU ela afirma que genocídio é um processo onde sistematicamente você tem, por parte de um governo, né, uma estratégia onde se busca eliminar uma parcela da população de acordo, né, com a sua orientação política, religiosa, étnica. Então, quando existe um processo sistemático para eliminar, para riscar essa determinada parcela, né, da população, esse ato é genocida. Então, você tem todos os indícios, mas por questões aí políticas não existe esse reconhecimento. Curiosamente, nós temos aí a comunidade armênia muito influente em diferentes áreas e presente no mundo atual, né? Por exemplo, a banda da Califórnia, System of a Down, né? Você vê aqui, eu deixei até para vocês o nome dos integrantes da banda, né? Vamos reparar o sobrenome dos integrantes. Do ex-integrante Andy. Não, eu não vou pronunciar isso aqui, que vai ser ridículo. Mas todos eles têm origem armênia. A Cher, a cantora americana Cher, olha o nome dela, né? Vamos tentar ler isso aqui. Sherilyn Sarkisian. Essa é a Cher, né? Ou as famosas irmãs Kardashian, né? De onde vem esse sobrenome Kardashian? Também é armeno, né? Ou ainda, o maior expoente aí da música francesa, Charles Aznavour, que faleceu em 2018, ele, filho de pais armênios, ele nasceu em Paris. Olha o nome dele aqui, não vamos pronunciar também, mas o sobrenome Aznavourian é uma característica de muitas famílias de origem armênia. O Charles Aznavour ele chegou a ocupar cargos, né, como embaixador da Armênia na Suíça. Ele morou um tempo por lá, né? Foi representante da Armênia nas Nações Unidas e morreu agora, como eu disse, aos seus 94 anos. Né? E sempre fez questão, inclusive, de usar de todo o seu prestígio, né, como cantor, abrindo aí muitas portas para levar a causa armênia. Aqui no Brasil também existe uma comunidade armênia bem significativa, menor do que pela Europa e Estados Unidos, né? Mas sim, uma comunidade grande, e existe o jornal Estação Armênia, um jornal muito dinâmico que busca trazer, né, notícias atuais, tanto da comunidade armênia no Brasil, como do que está acontecendo agora, sobretudo nessa região, né, chamada Nagorno-Karabakh, que é essa região, esse enclave armênio dentro do Azerbaijão, que vem aí sofrendo os ataques, e vamos ver isso já já. Este mapa mostra a região do Cáucaso, a região onde encontramos países como Geórgia,
né? Armênia, Azerbaijão, né? Bom, e o sul da Rússia, que está aí em vermelho, diferentes tons de vermelho. Bom, a Rússia, sobretudo a Rússia atual, a Rússia do Vladimir Putin, vem se impondo como uma espécie de nova União Soviética e o próprio como um novo Stalin. Então, ele considera que boa parte, né, das ex-repúblicas, se não todas as repúblicas, ex-repúblicas soviéticas, aquilo deve servir como uma espécie de quintal russo, de área de influência russa, né? E foi o próprio Stalin quem fez esse traçado. E se vocês repararem bem, temos a Armênia e ao lado o Azerbaijão. Só que no interior do Azerbaijão, na faixa oeste do Azerbaijão, existe a província de Nagorno-Karabakh, que os armênios chamam de Artsakh. E exatamente neste pedaço, né, nessa província dentro do Azerbaijão, predomina a população de origem armênia, da etnia armênia. Tá? E hoje, tá, o governo do Azerbaijão afirma que a presença desses armênios desestabiliza o seu território. Né? E, óbvio, né, como eu disse no início, a queda do preço do petróleo fragilizou a economia do Azerbaijão. A população de origem armênia resolve, então, se fortalecer em nome de unificar esse território, né, o território de Artsakh, ao território armênio, o que o Azerbaijão não permite. Né? Perder território é um sinal de fraqueza e abre espaço para que outras localidades onde vivem outras etnias possam também seguir o mesmo caminho, sem falar que demonstra para o mundo a fraqueza daquele governo. Né? Então a questão gira em torno disso. Agora, essa população de origem armênia realizou um referendo em 1991, assim que nascia o Azerbaijão, né? 91 é o ano do fim da União Soviética, estava nascendo o Azerbaijão, Geórgia, Rússia, Armênia, né? 15 repúblicas soviéticas se transformavam em 15 novos países. E o referendo foi feito. O governo do Azerbaijão não imaginava o resultado, mas o resultado foi o pior que o Azerbaijão pudesse esperar. Ganhou o sim pela autonomia, para que essa localidade, né, de Artsakh pudesse se anexar à Armênia, ao território do país vizinho armênio. Só que o Azerbaijão não reconheceu o resultado do referendo. Tanto que existiu uma guerra no início dos anos 90. Né? 92 até 94, né, houve uma guerra porque o povo de origem armênia queria botar em prática o resultado do seu referendo. Agora, o Azerbaijão, por sua vez, tem o apoio da Turquia. E os armênios, lembrando que a religião predominante no Azerbaijão é o Islã, são muçulmanos xiitas, e a Turquia também muçulmana, não xiita, mas muçulmana. Então, a Turquia apoia o Azerbaijão, enquanto os armênios, em sua maioria cristãos ortodoxos, têm o apoio russo. E hoje, o que você vê? Você vê o enfraquecimento da Armênia, né, e o Azerbaijão fortalecido com muitas armas turcas que estão atacando a região de Artsakh para impedir, óbvio, esta independência, essa fragmentação do seu território. E a Rússia, por sua vez, não quer ver o quê? O aumento da influência turca nesta região do Cáucaso, por ela considerada o seu quintal. Então vamos lá, mais uma vez, para detalhar aqui. Temos nesse mapa Armênia e Azerbaijão. E reparem aí, ó, a autoproclamada República de Nagorno-Karabakh, ou Artsakh, como dizem os armênios. Bom, então essa autoproclamada república nasceu no início dos anos 90, o Azerbaijão não aceita e agora mais um momento onde eles buscam se separar. A ideia é juntar ao território armênio. Só que o Azerbaijão não permite. Então, nesse final de mês, final de setembro,
o exército do Azerbaijão, que conta com a ajuda turca, deu início ao ataque. Essas imagens que vocês têm são imagens atuais. Deu início ao ataque aos armênios de Nagorno-Karabakh. A Rússia não admite essa intervenção turca porque, como eu já disse, considera ali o seu quintal. Então, a Rússia, por sua vez, não pode deixar o povo armênio sozinho. Caso isso ocorra, podemos presenciar aí um novo genocídio armênio, dessa vez perpetuado pelo governo do Azerbaijão. Tá? Então, os ataques já estão acontecendo e hoje você vê um posicionamento de tropas turcas e tropas russas. Curioso é que esses dois países vinham se aproximando no sentido geopolítico, né, nos últimos anos. A Turquia vem se afastando da União Europeia, né, e vem aí se aproximando da Rússia. Talvez esse embate possa afastar estas duas potências militares, lembrando que a Turquia é membro da OTAN. Então isso pode acontecer, tá? Ou, mais uma vez, é o povo armênio que vai sofrer com isso. Bom, pessoal, é isso. Vamos agora acompanhar desdobramentos aí, como que as principais potências vão reagir em função desses ataques, e esperamos que o povo armênio não sofra, né, e que também Rússia, Turquia não acabem aí, né, aumentando o tom, a tensão desses enfrentamentos. É isso, até uma próxima. Tchau!